Você já se sentiu ignorado por Deus? Já orou, chorou, jejuou e Deus permaneceu em silêncio? Pois é, Jó também se sentiu assim. E quando Deus respondeu, ele não deu explicações, ele deu revelação. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer algo muito importante. Nós estamos falando aqui hoje sobre um Deus que governa, sobre um Deus que tem o controle de todas as situações. Deus falou com Jó do redemoinho. Deus, ele demonstra o seu governo. Ele cuida de todas as coisas. E quando Deus fala com Jó, Deus confronta Jó. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso é muito importante, muito interessante, essa fala de Deus. Porque se a gente for pensar, a gente fala assim, mas Jó tinha motivos para querer uma resposta de Deus, visto que ele estava passando tudo que ele estava passando sem nem saber o porquê. E quando Deus responde, Deus confronta ele. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Às vezes, nós queremos resposta de um Deus que sustenta o universo, mas não conseguimos confiar nele no meio do processo. Sim. Tem vezes que Deus não vai falar conosco. Tem vezes que você vai passar pelo processo e ele caladinho, caladinho. Só que, como nós vamos cobrar respostas de Deus, como nós vamos confrontar Deus, se nós muitas vezes não conseguimos governar nem as nossas próprias emoções? Muitas vezes Deus vai te deixar passar pelo processo em silêncio, porque Ele quer te ensinar a confiar nele. O que Deus quer durante o silêncio é que você confie nele. A resposta de Deus para Jó é: eu sou. Onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu que fiz. Eu que tenho controle. Por um acaso eu não vou ter o controle da situação que você está passando? Por um acaso você acha que você está passando tudo o que você está passando e Deus não está vendo? Por um acaso você acha que a hora que Ele quiser Ele não pode te tirar dessa situação? Ele pode. Só que você precisa passar pelo processo. E Ele vai ficar em silêncio não é para te castigar. É porque você só quer confiar em Deus quando Ele está falando com você. Você só quer confiar em Deus quando você recebe resposta. Você só quer confiar em Deus quando algum profeta fala para você: olha, Deus está te dizendo que essa luta está chegando ao fim. Deus quer que você confie nele, ainda que aos teus olhos o que você esteja passando nem faça muito sentido. Deus quer que você confie nele, ainda que você olhe a situação e você pensa: poxa, eu não mereço passar por isso. Mas confia. Confia sem entender. Confia sem ver. Confia sem ele falar. Porque não é porque ele está em silêncio que ele perdeu o controle da situação. Não é porque ele está em silêncio que ele deixou de governar a sua vida.
Ele está em silêncio, mas ele continua sendo Deus, criador de todas as coisas. Ele continua sendo Deus. E uma coisa que você tem que entender é que você não caiu, você não morreu, não foi porque você é forte o suficiente, é porque Ele tem te sustentado mesmo em silêncio. Todas as vezes que você dorme e você acorda no dia seguinte, e aí você tem forças, mesmo quando você acha que não tem mais, é porque Ele está te sustentando no invisível. Você não vê, você não tem ouvido Ele falar, mas Ele continua te sustentando. Ele continua te falando contigo, te mantendo de pé. Ainda que você não consiga ouvir a voz dele, porque muitas vezes a tua alma está gritando demais. Mas ele está ali, ó. Eu não vou falar com você ainda, porque você precisa confiar em mim, mas eu tô aqui. Ele que dá mais um degrau para você subir. Ele que cuida de cada passo que você dá. É Ele que te mantém de pé. É Ele que supre as necessidades. É tudo Ele. Ainda que você não veja. Só que o processo é para você aprender a confiar. É para você aprender que Ele tem o controle e que Ele não te abandona, mesmo quando Ele está em silêncio. Aqui você vai e não mais adiante. Essa luta que você está passando tem limite, tem um prazo determinado para ela acabar. Deus é um Deus que Ele coloca o limite e Ele sabe exatamente até onde você suporta. Todas as vezes eu já passei por momentos de aflição que eu pensava assim, eu não aguento mais. E aí no dia seguinte eu acordava e eu falava, mais um dia que o Senhor me deu. Porque Ele coloca limite, até na nossa dor. E principalmente no nosso sofrimento. Tem momento que Ele fala, chega, basta, não mais. Você sofreu até aqui, agora acabou. Agora chegou o tempo de você viver. Só que quando a gente está no meio do processo, a gente acha que o processo ele é eterno. Que ele nunca vai acabar. Que a gente nunca vai sair dessa. Mas ele acaba. Porque Deus coloca um limite nele. O propósito do silêncio. Deus ele não explicou. Ele revelou grandeza. E eu coloquei aqui algo muito interessante. Quando você entende que Deus é, você não precisa entender tudo. O problema é que muitas vezes no meio do processo nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. Você conhece a história de Jó. Jó passou por tudo isso, mas no fim do processo ele recebeu tudo em dobro. Tudo que ele perdeu, ele recebeu em dobro. Mas foi necessário que ele primeiro entendesse quem Deus é. E ele reconheceu quem Deus é. E é muito importante que você reconheça quem Deus é. Porque você não sofre mais durante o processo quando você entende quem Deus é. Deus é o Deus que permite a prova não para te matar, para te forjar, para te aperfeiçoar. E vai ter momentos que ele vai ficar em silêncio porque ele precisa que você aprenda a confiar nele. Porque quando você só confia em Deus, quando você ouve, você fica limitado. Você vive uma vida limitada, que aí você tem que ouvir de alguém ou de Deus para você confiar. Senão você fica desesperado. Se Deus não fala, você entra em desespero e aí fica angustiado e aí não consegue mais fazer nada porque você está angustiado porque Deus não falou. Deus está falando para você, eu quero maturidade. Eu quero maturidade espiritual de você.
Eu quero que você confie em mim ainda que você não veja. Eu quero que você confie em mim ainda que eu esteja em silêncio. Eu quero que você confie em mim ainda que pareça que vai dar tudo errado, porque eu vou fazer. Mas você precisa confiar. Mas você precisa saber quem eu sou, independente da situação que você está passando. Porque Deus não muda por conta da situação que a gente está passando. Ele é o que é e Ele governa todas as coisas. Você pode estar achando que está no meio de um furacão, mas Deus continua sendo Deus e você só precisa confiar. Olha, tá tudo de cabeça para baixo, mas o meu Deus não perdeu o controle dessa situação. E se Ele permitiu que eu estivesse passando por isso aqui, é porque Ele sabe que eu consigo, Ele sabe que eu vou passar, Ele sabe que eu vou até o final e eu vou cumprir o propósito que Ele tem na minha vida. Então, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle. Ele só quer que você confie, porque assim como Ele fez na vida de Jó e recompensou, restituiu tudo que ele perdeu, Ele também tem o poder de restituir na tua vida. Se essa palavra falou com você, eu te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder. Escreva aqui nos comentários, eu confio, mesmo no silêncio. E compartilhe com alguém que está angustiado e está precisando ouvir isso. Que Deus te abençoe.